Graças a Deus por sua bondade, compaixão e misericórdia, nós estamos aqui e vamos dar aí continuidade ao segundo comentário dentro desse segundo capítulo. O segundo comentário vai trazer aí a salvação anterior à fé do homem, ok? Aliás, o primeiro, né? O segundo vai trazer aí uma reação do homem no tocante à ação de Deus, que é a salvação, ok? A fé anterior, a gente falou no primeiro capítulo, a fé anterior, a salvação anterior à fé do homem, trata-se da predestinação, da eleição de Deus. E a gente precisa entender, eu expliquei direitinho lá, né? Expliquei direitinho. O que é predestinação? E tanto a eleição como a predestinação são duas doutrinas bíblicas, porém, nós precisamos entender os dois termos, né? E unir a Cristo e raciocinar, né, de conformidade com a palavra de Deus, né? Analisar de uma forma, né, tremenda, né? Isso requer tempo, dedicação, né? Reverência diante de Deus, para termos uma visão dentro da eleição como da predestinação. Só que nós temos aí essa base da soteriologia. Eu repito para você, é uma base que traz aí o que nós precisamos. É realmente uma base, né, que nos dá, né, a capacitação de construirmos, né, um pensamento, termos uma visão que é a visão que a própria apostila nos traz dentro da soteriologia. Claro, dentro desse assunto que eu estou falando, que é a eleição e predestinação. Tanto a eleição como a predestinação é bíblica. Ok? Eu falei aí no primeiro capítulo. Agora a gente está aí dentro de um raciocínio, de uma reação. Reação o quê? A salvação. E aí dentro dessa reação, nós temos aí alguns pontos. O primeiro dele é a fé no processo da salvação em Cristo. Então essa fé no processo da salvação de Cristo, que é uma ação do homem, é uma ação do homem agora aqui no segundo capítulo, mas nós vamos ver, né, a salvação de Deus antes da fé do homem no primeiro capítulo. Se você olhar lá, você vai ver a salvação anterior à fé do homem, a salvação de Deus para o homem antes da fé do homem, que fala justamente da eleição dentro da predestinação, ok? Entenda, tá certo? Deus não é carrasco, e a gente não pode contradizer o que a Bíblia diz. Deus amou o mundo de tal maneira, não fosse vós que me escolhesse, mas eu vos escolhi. Escolhi a quem? A todos quanto agora lhe aceitou. Ele veio para os que eram seus. Os seus não lhe receberam, mas a todos quantos recebem, ele dá o poder. Isso não quer dizer, né? Foi dentro de uma arbitrariedade do homem, né? Dentro do direito de escolha, que é o cinismo. Então a gente decide. Nós continua ou para. Prosseguimos ou desistimos. Nós aceita ou não aceita. Ok? Nós aceita ou não aceita. No tocante a quem está já na igreja, né, não posso bater no peito e fazer como muitos fazem. E eu me sinto muito triste quando eu vejo um pregador, um pastor, né, agindo dentro de uma visão, né, de predestinação contrária à palavra de Deus, contrária ao nosso credo apostólico, o credo das Assembleias de Deus, protestante. Ok? Nunca aceitou Jesus, eu concordo que tem pessoas, né, que é o que a parábola diz do semeador, né? São sementes que não tiveram raiz, são sementes que caíram no chão e agora vê os pássaros, né, que são demônios, e aí arrebatam. São sementes que cresceram no meio dos espinhos. Mas também a gente vai ver a parábola do filho pródigo, né, que o fato dele ter deixado tudo e ido para onde ele queria não anulava o direito de filho, não anulava o pai dele. O pai dele não tinha morrido. Ele teve o direito, embora o direito de testamento se dá, ele tem força na morte do testador. É isso? O pai dele não tinha morrido, mas o pai dele quis dar. E a mesma coisa aconteceu com Deus, comigo, com qualquer um. Não é assim? E aí a pessoa, ele se desviou. Mas o pai estava lá. Sabe o que eu acho? Né? Quando eu vejo essas pessoas agindo dessa maneira, eu vejo pessoas ausentes de Deus, sem amor. Porque você já imaginou se o pai não tivesse? O pródigo não ia lhe receber. Por quê?
Porque o pródigo teve uma reação à ação do pai. Porém, o pai estava presente. Mesmo assim, ele deu continuidade à sua reação, à aceitação do pai. O pai deixou de aceitar o pródigo por causa da reação do outro pródigo que estava dentro de casa? Ao dedinho, não. Porque quem manda é o pai. Tá certo? Eu acredito que muitos que estão lá fora, antes do ressoar da última trombeta, em que a Bíblia vai dizer que os mortos, né, subirão ao encontro e depois nós que estamos vivos seremos arrebatados, tomados com força, né? Vai ser no abrir e fechar de olhos, esse corpo, essa matéria corruptiva vai se tornar num corpo glorioso. Eu acredito que antes disso muitos vão voltar. E aí eu quero ver essas pessoas. É isso? E vigiemos, oremos e olhemos. Prestemos bastante atenção. Lá no céu, no mínimo 2 coisas podem acontecer no tocante a isso. Você vai procurar alguém, né, que você achava que vai estar lá e não vai estar. E vai ver pessoas que você dizia não vai estar lá. Ok? Então a gente vai ver isso aí, essa ação do homem. A gente vai ver o arrependimento também, que é uma ação do homem. O arrependimento vem pelo ouvir da palavra de Deus. Ele se arrepende e agora ele confessa, o segundo ponto. A gente vai ver que o arrependimento é uma reação do coração tocado pela pregação da palavra, né? Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Ok? A gente vai ver, não se pode ignorar o interesse pessoal na busca sincera por esse arrependimento. Então o interesse é meu. E sincero, tem que ser sincero. Na busca por esse arrependimento. Isso não pode negar. Mas a graça, ela está atuando. O Espírito Santo está me convencendo. Você é necessitado. Você precisa. Quando a gente lança a semente, e a semente vai germinar. Quando ela vai germinar, vai crescer e dar fruta, aí quem sabe é Deus. Tem muitas pessoas lá fora que já ouviram, está ouvindo e vai continuar ouvindo. Mas o crescimento quem dá é Deus. Ok? Quem dá esse crescimento. E no tempo, o tempo também é Deus que sabe. Ok? Então a gente vai ver aí a palavra de confissão. Depois do arrependimento, o homem se confessa, né? Não basta certificar-se intelectualmente da morte e da ressurreição de Cristo. Ok? Eu ouvi, estou ciente. Até estou arrependido de algumas coisas que eu fiz, mas não basta. Né? Faz-se necessário confessar. O reconhecimento de que é tão somente pelo sacrifício expiatório. O que é expiatório, pastor? É purificação. Purificação o quê? Da maldade, do pecado. Por isso que quando o homem aceita Jesus, ele é purificado. Automaticamente, se ele fumava, né? Tem pessoas, irmãos, que automaticamente deixam de fumar, mas tem pessoas que gradativamente as coisas vão acontecendo na vida. Eu já ouvi também, isso é falta de amor, irmão. Isso é o pródigo dentro de casa que acha que ele está só. Ele está só. Mas mesmo assim, a gente sabe que ele não está só. Ele acha que está só, mas está só. O pai está. E as pessoas têm voltado para Jesus, mesmo em cima de críticas pesadas, desconfortantes, que em vez de ajudar, atrapalha, empurra mais um homem para fora. Né? Isso não dá o direito da gente se desviar, fazer o que a gente quer, andar por aí em delitos e em pecado. Nada disso, irmão. Nós fomos vivificados em Cristo Jesus. Isso está escrito em Efésios. É porque não dá tempo, nosso vídeo é curto. Eu fiz um vídeo de 20 minutos, fiquei preocupado. E eu preciso que você corresponda a esses vídeos. Tá certo? Então eu não posso, de maneira nenhuma, ter um pensamento antibíblico, anticristão. Tá certo, gente? Então não posso pensar assim. A gente vai ver que faz necessária a confissão, o reconhecimento. Ok? E aí, essa confissão é o que está escrito lá em Romanos, né? A Bíblia vai dizer que a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e com o teu coração crer que Deus estou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se faz confissão para a salvação e com o coração se crê para justificação, não é isso? Então, está na boca, mas deve estar também no coração. Tá certo? Deve estar no coração. Esta combinação é necessária para que não se trate a salvação como um ato mecânico, mas sim como um gesto público e audível. É isso, esse assunto aqui é vasto, gente. Eu vou
me reter aqui, vou parar aqui, porque ele vai longe, tá certo? Então a gente vai ver aí, a convenção, uma ação do homem. Então eu me arrependi, confessei e agora me converti. É convenção, é uma ação do homem. Claro, movido pela graça, que é o trabalhar. O Espírito está trabalhando no meu coração já, me convencendo que eu sou um carente, um necessitado, que eu sou dependente, que eu respiro por Ele, que eu vejo por Ele, é Ele que me dá força nas pernas, saúde. Eu achava antes que era eu, que era isso, nada disso. Agora eu estou começando a entender, você está entendendo? É um exemplo, que é Ele que é tudo na minha vida, tá certo? E aí vai chegar um tempo que você vai dizer, Jesus é suficiente, é minha suficiência, ok? Então a gente vai ver, a conversão é uma mudança de rota, não é isso? De rota ou de destino, pela qual a pessoa retorna para o caminho eterno e da eleição divina. No Novo Testamento, o termo conversão significa simplesmente afastar-se de, porém, trazendo o significado a partir do texto grego, metanoia pressupõe-se uma mudança radical. Ouvi a palavra, me arrependi, confessei, agora estou me convertendo. Eu repito, tem pessoas que instantaneamente deixam de fumar, deixam de beber, para de roubar, para de matar, para de um monte de coisa. E tem aqueles abençoados que nasceu no berço evangélico e que é benção, mas isso também não dá o direito a ele de ficar apontando, meu irmão, em nome de Jesus. E quando for pregar a palavra de Deus, para de ser um gladiador. Jesus não te chamou para gladiar ministério, nada, pregue a palavra. Diga que Jesus é bom, salva, purifica, limpa, lava e leva para morar no céu. Essa ainda é a palavra. E quando estiver ensinando, ensine a Bíblia. A Bíblia são 31 mil versículos, 105. É isso? 31.105 versículos e 1.189 capítulos. Não é muita coisa. A gente vai morrer. A gente tem essa ideia que vamos morrer sabendo que a gente nem tudo é misericórdia. E deixa de ser repetitivo também. A Bíblia tem muita coisa. Não precisa ser toda semana, tá aquilo ali, a mesma coisa. Você vai cansar, tá? Aqueles que te ouvem, aqueles que estão com você, na igreja principalmente, tá certo? Procure renovo, procure se renovar. Há muita coisa. O rio realmente, ele é vasto, é profundo, é infinito. E pode ficar tranquilo, você não vai morrer afogado não. Seja ponderado, dosado, ok? Então a gente vai ver isso aí. Aí a gente vai ver dentro da convenção tipos de convenção. A gente vai ver a convenção enganosa, né, que é a falsa, a que é passageira, é isso, momentânea, e a gente vai ver a que realmente é eterna. É isso, uma convenção permanente que é eterna. Após essa convenção, a gente vai ver o quê? A justificação. E a gente vai entender aqui na apostila que justificação é um termo jurídico. Ok? Então, a Deus, né? Vamos ver. O termo justificação refere-se ao ato mediante o qual Deus anistia o nosso pecado pela justiça satisfatória, né? Obra de Jesus Cristo na cruz, declarando-nos plenamente justos aos seus olhos. Então, o sacrifício lá na cruz de Jesus Cristo, né, pagou o alto preço, né, das nossas culpas, dos nossos erros. Estávamos em dívida e não podíamos pagar. E essa dívida me indicava a morte, me trazia uma condenação que era a morte, não é a física, é eterna, né, pelo pecado original. Se tratando do tronco, do Adão, né, que passou de pai para filho, por gerações e chegou até nós. Mas o sacrifício de Jesus nos dá esse direito de purificação, de redenção, de salvação. É essa salvação, é dessa salvação que se trata a soteriologia. Repito, qualquer dúvida, entre em contato no privado, nós vamos aí discutir algum ponto que você encontrou dificuldade dentro desses assuntos e aí vamos chegar aí a uma compreensão junto, tá certo? Lembrando a você que eu também sou aluno e estou ciente que eu vou parar de aprender só quando eu partir daqui. Lá no céu ninguém vai precisar disso, ok?
Afinal, o nosso corpo, afinal de contas, nosso corpo será glorioso. Então a gente vai ver para frente aí o resultado de justificação. Inocência. A justificação, né, fez o juiz decretar inocente. Então, o resultado, inocência. Outro resultado, paz. Agora eu tenho paz. Fui perdoado. Né? Fui perdoado. Esperança. Me traz agora a esperança. A Bíblia vai dizer em Romanos 5:1 que, sendo justificado por fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus. O meio é Jesus Cristo. E agora eu tenho esperança. E o que é essa esperança agora? Eu aprendo que não é mais num pai, na mãe, em alguém, porque a esperança que se vê não é esperança. Ok? Eu aprendo agora que a esperança é fé, que é a certeza do sobrenatural. Certeza do que eu não vejo? Isso é o que? Sobrenatural. Eu não preciso ver para crer. É isso que diz o texto. Prova das coisas que eu estou esperando. A certeza do que eu não vejo é a prova do que eu estou esperando. E o que eu estou esperando agora? Sim, a casa, o carro, o emprego, a posição, a forma assim, tudo bem. Mas o que é a igreja? Qual é o alvo da igreja? Jesus. É esperar, né, o arrebatamento da igreja. Então, seguindo adiante, a gente vai ver agora a regeneração. Justificação, ação de Deus. Regeneração, ação também de Deus. E aí envolve santificação. A regeneração significa essencialmente renascimento. E aí, aqui merece um estudo demais, de misericórdia, vai longe. Por quê? Renascimento é o que lá em Efésios vai dizer. Fomos vivificados. E aí o homem, ele é corpo, alma e espírito. Ele não é só uma alma que tem um corpo, ele é uma alma que tem um espírito também. E quando a gente é regenerado, a gente vai ver que o homem nasce de novo. E aí ele está crescendo agora na graça. Tem 50, 60 anos nasceu de Jesus, nasceu de novo. Em espírito, cara, claro. E aí ele é menino nas coisas espirituais. E agora ele começa a crescer e dar frutos. E qual é o frutos? Os frutos do Espírito Santo. É amor, bondade, caridade, conforme Gálatas capítulo 5, não é isso? Então é disso que se trata a regeneração. Da salvação, do processo da salvação. E esse processo a gente vai ver dentro da soteriologia, né, a salvação em 3 aspectos, que é instantâneo, progressivo e glorificação, que tiver no céu. Mas ninguém está no céu, então é progressivo. Manutenção, ninguém está no céu, então precisa manter a salvação. É que nem carro. Todo dia você vai para São Paulo, todo dia praticamente você tem que colocar combustível. Ok? Porque senão o carro para. Então precisamos manter a nossa salvação. A regeneração trata-se disso. Amém? Então a gente vai ver também a regeneração na vontade. Olha só, a regeneração, ela traz, a gente vai ver regeneração no intelecto, mudança, né? Novidade de vida aqui, na vontade, nas emoções, tá certo? E aí, no 6º ponto, vai ver adoção, a ação de Deus pelo homem, ou seja, nós somos adotados por Deus como filhos. Não é isso? Ok, gente? E aí a gente vai ver a adoção me torna filho legítimo em Cristo Jesus. A adoção me inclui na herança. Eu sou herdeiro com Cristo Jesus. Não é isso? O adotado agradou o adotante. E eu acabo agradando a Deus. Tá certo? O adotado agora tem um pai. Eu tenho um pai. E aí o adotado possui uma nova família e é grande, hein? A igreja universal. Certo? Católica. Tanto universal como católico reflete somente o mundo, todos, o mundo homem, né? Aqueles que aceitam Jesus. Amém? Desde já eu quero agradecer esse comentário. São 2 comentários longos, mas que se fez necessário. Quando você concluiu de ver o comentário, deixe lá, se posicione lá no grupo. Deus abençoe a todos.